Boa noite, pessoal. Bom dia, boa noite, né? Não sei que horas vocês estarão vendo aí a live. Mais uma edição aí da Voz das Etnias. A gente continua transmitindo aqui do Recanto de Rávallo e com uma inovação, né? Nós temos o pessoal do Recanto, os nossos associados e vários caciques também aí na plateia junto com a gente hoje. Então, a gente mudou o formato. Muito interessante, e vamos continuar aí até o final da semana, depois a gente continua aí com a live para vocês assistirem e essa troca de informação aí super interessante. Então, começar a apresentar os nossos convidados de hoje. Bom, primeiro, né, o presidente da Associação Dáquila Pesquisas, Urandir, com a gente aqui, CEO do Ecossistema Dáquila, e hoje, com a gente aqui, nós temos o cacique Álvaro Tucano, e também o cacique Lupedro. Eu vou deixar vocês se apresentarem, porque a vibração sonora de vocês também, é como vocês, né, gostam de ser apresentados. Então, eu passo a palavra para o cacique Lupedro. Murubenadeu Yomlamã, Pieze cacique Lupedro, Roraima Ponguru, Marcuji Uru, Umaimutai Seurumazuru. Olá, presidente Urandir, satisfação participar desse bate-papo, muito bacana. Fernanda, satisfação também. Obrigado aí pelo convite e cumprimentar aqui a relíquia da Amazônia, o nosso cacique, e cumprimentar também a plateia e parabenizar as mulheres pelo Dia Internacional, agradecer todas as mulheres, em especial as mulheres do meu querido estado de Roraima, da minha terra indígena Raposa Serra do Sol, e com certeza vão estar acompanhando o nosso bate-papo aqui. Então, o momento é isso. Falei na minha língua macuxi, disse que a minha etnia é macuxi, estava falando na língua macuxi, que sou cacique Lupedro da terra indígena Raposa Serra do Sol. Muito bem, show de bola. Boa noite, seu Álvaro. Quer dar uma boa noite para o pessoal? De doeterani, de padiromação, para manimação, para mim. Nisama de caverna, de mamissima, de cabirão, Santa Yarimassa, Nisama. E o negro carne, ato jurandimena nissa. Traduzindo, né, eu sou doetero. Eu sou descendente dos primeiros homens do povo Yepamaçã, hoje conhecido como tucanos. Tenho irmãos maiores e menores. Somos de grandes famílias, de grandes clãs, que estão no alto do Rio Negro. Temos nossos cunhados, que são muitos povos na nossa região, onde vivem 23 povos indígenas. Eu sou dessa região, o Alto Rio Negro, mais conhecida como Cabeça de Cachorro. Eu sou da região do Morro dos Seis Lagos, que fica na BR, no quilômetro 307, no quilômetro 100. Eu sou uma das lideranças indígenas tradicionais do Rio Negro, do povo tucano. Eu sou defensor de conhecimentos antigos. Isto é, esta é a nossa posição, falar de nós, para nossos filhos, para o povo brasileiro. Defender os conhecimentos tradicionais é a nossa obrigação para ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos. Isso é amar o território, defender a autodeterminação, o desenvolvimento socioeconômico. Estou aqui na casa do Dr. Jurandir, que é amigo meu. Parabéns a toda a equipe, né? Parabéns a todas as nossas filhas inteligentíssimas, hábeis, que estão conosco essa noite. Agradecer a todas as mães, a todas as filhas espalhadas pelo mundo. Nós somos
filhos de vocês, grandes mães que nos educaram. Estamos com vocês. Gratidão por tudo. Isso aí. Passo a palavra ao presidente. Boa noite, Nana. Boa noite, Cacique Álvaro, Cacique do Pedro, todo o pessoal que está assistindo aí do Brasil inteiro e fora do Brasil também, toda a plateia, né, que vem em peso cada dia mais, aumenta mais. É muito legal esse formato, porque estamos interagindo, né? Aumenta o conhecimento, a troca de informação, aumenta a harmonia, o laço familiar, né? Uma grande família aí. Bom, com certeza hoje teremos muitas novidades, né? E gostaria de agradecer imensamente, né, ao esforço, né, de todos vocês por estarem aqui, e principalmente o pessoal que também já está correspondendo, pessoal de fora, pessoal que nem não participa de Dáquila, mas que estão sendo muito cordial com todo o resultado desse trabalho, né, na parceria de Dáquila com as lideranças indígenas em relação, aliás, em prol de um bem maior, de um bem comum, né? Então, agradecer o pessoal que está também realmente nos dando apoio em todas as situações. Então, com certeza hoje teremos mais novidades ainda. Legal. Cacique Lupredo, queria que você falasse um pouco mais lá da região de vocês, qual a economia, população, quantos vocês são, passar alguns detalhes a mais para a gente conhecer um pouquinho melhor. Então, o estado de Roraima, começando a falar do estado de Roraima, o estado de Roraima é um estado promissor. É um estado abençoado por Deus. Temos terras férteis, agricultáveis, bastante água, temos sol, 12 horas de sol por dia. É um estado com potencial econômico invejável, diria assim. E a população indígena ocupa um pouco mais de 52% da área do estado de Roraima, pertence às áreas indígenas e APPs. Então é um estado que, pelo número, você pode perceber que a presença da população indígena no estado de Roraima é bastante expressiva e falta melhorar a economia desse povo. Então, o estado de Roraima tem isso. Temos um mercado, a porta aberta, que é o porto de Georgetown, que toda a produção poderia e deve passar pelo porto de Georgetown para atender o mercado europeu. Isso é uma das finalidades, um dos objetivos de um grupo de indígenas que são favoráveis ao desenvolvimento e ao progresso e ao fortalecimento da economia das aldeias, como chamamos, comunidades indígenas do estado de Roraima. Então esse é um pequeno retrato, resumo de um retrato da economia do estado de Roraima e em especial dos produtores indígenas. Aí entra Macuxi, Wapitianas, os Ingaricós, que são as etnias que estão mais avançadas em questão da economia da sociedade envolvente. Tá, lá dentro vocês já têm as escolas, como é que está essa estrutura de vocês de educação, saúde? Eu costumo dizer o seguinte, é bastante falho o poder público em qualquer federação do Brasil. Isso é público e é notório. A deficiência do Estado, porque o Estado é um Estado muito burocrático, né? E a ideia que defendemos é que, depois de décadas e décadas na mão do Estado, que a gente possa encontrar uma saída através de uma outra alternativa que não seja o Estado, porque emperra muito essa questão. A educação. A educação não depende, por exemplo, de um governante. Ele depende de um poder do Estado, do sistema. E o sistema que comanda não é um homem. O sistema é uma instituição que por mais que um governante tenha boa vontade de fazer, de executar as ações, nem sempre isso acontece em
curto prazo, que depende de um mandato, por exemplo, de um governante. Então, após muitos anos de luta, de reivindicação, o nosso grupo de indígenas, que são favoráveis ao progresso das comunidades indígenas, estão buscando agora um meio para que a gente possa avançar, talvez a curto prazo, ou quem sabe a médio prazo, nessa questão da educação, a questão da pecuária, a questão da saúde. Eu poderia aqui fazer um levantamento, números, para falar isso. Leva muito tempo. Mas, em resumo, eu diria que todas as terras indígenas, falo aqui do estado de Roraima porque sou de lá e conheço, são terras riquíssimas em todos os sentidos. Isso sem falar na questão mineral, que é a parte do Brasil, acredito eu, e tem se falado, um dos lugares mais ricos do país. E isso, ela tem que ter uma alternativa para que se possa usufruir disso e assim melhorar a vida da população, na saúde, na educação. Nós não precisamos apenas de políticas assistencialistas do poder público. Nós precisamos de autonomia. E essa autonomia se dá quando conquistamos a liberdade econômica. Então, nós trabalhamos agora com esse objetivo. Essa é a mentalidade das lideranças que se levantam nesse século XXI, que vem com a mentalidade. É lógico que tudo isso vem trabalhado por lideranças que muitos nem aqui estão entre nós, mas que deixaram um legado. E nós estamos aprimorando essas políticas, essa visão, uma nova visão, para que a sociedade indígena possa estar adaptado a uma realidade que vivenciamos no século XXI. Pelo que você falou, não existe um consenso, né? Mesmo entre as lideranças indígenas, não existe um consenso nessa questão toda, ou realmente o pessoal quer colocar as questões todas para funcionar? Como é que é isso para vocês? Nós temos dois grandes grupos indígenas antagônicos em Roraima. É um pouco complicado explicar isso, porque existem a seguinte forma: houve na colonização, diga-se de passagem, no século passado, das aldeias indígenas. E houve um setor que trabalhou muito, foi a questão da Igreja Católica, que trabalhou nas aldeias indígenas, discipulando as lideranças indígenas, colocando neles uma visão que hoje avaliamos isso como algo que não trouxe nenhum benefício para a população indígena, apenas trouxe um conflito entre a sociedade indígena e não indígena. Ora, sendo assim, foi formado um grupo, por discordarmos da política adotada por eles, por outro grupo, e então nós conseguimos caminhar numa direção oposta deles, que é a questão do desenvolvimento. Mas, por outro lado, este mesmo grupo, que é contra qualquer desenvolvimento e progresso nas comunidades indígenas, no passado recente, eles hoje usufruem de toda uma política que por nós foi defendida. A questão, vou aqui citar uns exemplos, por exemplo, a energia elétrica, algo que o grupo, que é diria hoje, a oposição à nossa política, que lideranças antigas não concordavam, por acharem que esses bens da sociedade envolvente destruiria ou dizimaria a cultura indígena. Algo que só acontece na teoria, mas na atualidade, todos nós, independente de ser a oposição ou não, todos nós estamos sendo beneficiados. Aí vem a questão das escolas, que também esse grupo não quis aceitar
a educação formal, esse sistema escolar da sociedade brasileira, dentro das aldeias. Mas, praticamente, sem nenhuma exceção, existe a presença de um sistema de educação escolar brasileiro dentro das aldeias. Então, tudo que estava vindo da sociedade envolvente, eles não aceitavam. Mas, como eu disse, isso apenas no discurso. E a gente sabe que esses discursos são para poder agradar as ONGs internacionais, que a gente sempre combateu esse tipo de política das ONGs, onde quanto mais a miséria, melhor para as ONGs. Se a população indígena, a sociedade indígena, conquistar sua autonomia, é pior para as ONGs internacionais. O que eu estou narrando aqui são décadas que a gente vem enfrentando. Logicamente, nos últimos anos, a gente tem avançado nessa questão. Por exemplo, nós já temos, em algumas aldeias, a produção de grãos, em escala bem pequena, mas algo inédito. E a gente vê o entusiasmo do indivíduo, do indígena, porque ele sabe que com o trabalho que ele faz ali na sua aldeia, ele conquista a sua autonomia, melhora a qualidade de vida, melhora a qualidade de vida da população local, e sem falar na segurança alimentar, que é muito importante, haja vista que está em evidência, né, a questão dos Yanomamis, que a imprensa noticiou, politizou a questão dos povos indígenas. Esse problema, a minha etnia, Macuxi e os demais, não tem questão da desnutrição, porque nós avançamos bastante nessa política. Nós avançamos porque entendemos que, na atualidade, as nossas demandas são outras. Adotamos um novo estilo de vida. Então, nada mais justo do que se adaptar à sociedade envolvente, porque esse é o caminho. Não é um caminho sem volta. É um caminho que a gente tem que seguir. Essa é a razão da sociedade humana viver aqui no planeta. Eu compreendo que a sociedade humana ela é dinâmica, ela vai se ajustando conforme as necessidades, e isso a história mostra ao longo, desde que existiu o ser humano aqui na face da Terra. Então, o indivíduo ou a sociedade indígena não é diferente das demais sociedades existentes aqui no planeta Terra. Posso ir? Olha só, tem uma observação aqui, quando o senhor falou, eu sei que da interferência da Igreja Católica no início, né? Hoje, eu li uma matéria ontem sobre a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, falando que vem uma verba, deve ter um fundo de 12 ou 60 milhões, não me lembro agora exato, né? Para a distribuição de rendas, principalmente para os povos indígenas. Nós sabemos que, né, não chega tudo isso aí, ou nunca chegou. E até hoje assim, existe a reclamação de algumas etnias, de algumas lideranças, né, que lamentam realmente essa carência, né, e a interferência que, de alguma forma, foi até negativa para os costumes, né, e até mesmo a sobrevivência deles. Hoje, a CNBB, ou a Igreja Católica, ainda interfere de positivo ou negativamente na vida de vocês? Não, a interferência da Igreja Católica, ela está no outro grupo, mas a interferência agora é mínima. Isso se dá pelo fato de a sociedade indígena, os indivíduos indígenas, terem acesso às escolas, às faculdades. É claro que essas formações, elas abrem a mente das pessoas, então não fica mais arraigado a questão de ninguém. É lógico que essa influência
para nós, o nosso grupo indígena, a interferência da Igreja Católica ou qualquer ONG, ela é zero. É zero. Até porque o nosso grupo dos líderes conservadores, nós buscamos um outro caminho, um outro viés para que a gente possa conseguir alcançar os nossos objetivos. Fica mais a questão da Igreja Católica, mas realmente para o papel que ela foi formada, que é a questão da religião, enfim, mas ela se resumiu um pouco mais a isso, mas não porque ela se tornou bonzinha, é porque realmente nós conseguimos autonomia nesse sentido aí. Perfeito. E isso é bom, mas não deixa de ser uma independência, né? Tendo a sua própria opinião, né? O conhecimento mesmo. Acho que o conhecimento faz com que a pessoa entenda e faça as escolhas dela, né? Então, o conhecimento ele tem um papel muito grande em todas as partes da vida de uma pessoa. Então, quem tem o conhecimento, ele vai ter as escolhas, você vai poder fazer as escolhas e você vai saber, né, o que é aquilo, saber fazer a distinção das opções que tem ali na sua frente, né? Acho que é um papel primordial nisso tudo, com certeza. Esse foi o avanço. Esse foi o avanço significativo na nossa sociedade. O conhecimento ela é a base de tudo, né? Inclusive, eu quero depois abordar em relação a isso, que a autonomia que tanto buscamos, que tanto almejamos, ela parte esse é o pontapé inicial, que é a busca e a aquisição do conhecimento para que se possa conquistar a autonomia. Beleza, obrigado pela resposta aí. E depois eu queria fazer uma pergunta, né? Eu ouvi seu Álvaro, e depois queria fazer uma pergunta em relação aos projetos, tá? Então isso é muito interessante aí, tá? Acho que uma pergunta, seu Álvaro, aí, né, para puxar o outro lado. Exato. Seu Álvaro Tucano, nós estivemos, né, na aldeia Balaio, não lembro o mês, foi em novembro. Acho novembro, né? Do ano passado. Novembro nós estivemos lá, nós conhecemos a aldeia. E só aproveitar o gancho, né? Essa questão de religião, a questão dos pensamentos, do conhecimento, como é que isso tem uma interferência geral na vida do pessoal da aldeia específica, dos tucanos? Bem, Fernanda, né, você viu, junto com o Urandi e outros, primeiro, né, para mais uma vez cumprimentar a grande equipe do Urandi, é o melhor cientista brasileiro que vi com meus próprios olhos. Visitei hoje o Centro Tecnológico do Dáquila, que me fez lembrar do Amacoampe tucano, que chama-se o Eixo Universal. Me fez lembrar do grande espírito que criou o pensamento e o homem, e a vida aqui na Terra, através do assopro de Deus, caiu nas águas, no planeta Terra. Aí nos tornamos Waimasan, peixes, homens. E toda essa transformação do desenvolvimento da humanidade, e nós saímos um dia das águas com o corpo humano, nos multiplicamos no outro lado do mundo, que chama-se Wamandé, hoje Ásia, e nós não somos daqui, nossas origens são lá do outro lado do mundo. Por isso nosso povo tem manchas roxas nas bundas, né? Somos diferentes que Urandi, diferente que Fernanda. Eu sou de mancha branca, aliás, mancha roxa, né? Roxa. Então, essa é a nossa característica. E nós acreditamos no grande espírito que chama-se Amaconhecan, o Criador do Universo, que este teve um filho e tem um filho que chama-se Yepawanka. Também ele criou a figura, o espírito feminino, que chama-se Amaconhecan, uma deusa universal, que nós conhecemos como Inguepário.
Ele criou a Amahueco, o espírito feminino, justamente para cuidar da nossa vida, nos deu a inteligência para a gente cuidar do mundo, tudo que nós temos de bom. Duétero é o nosso antigo homem da humanidade. Eu sou um dos descendentes desse Duétero, que chegamos nessa região há muitos anos atrás, antes do que os portugueses e outros espanhóis, e nós subimos aqui pela costa atlântica, subimos pelo rio atual Amazonas, Solimões, Rio Negro, entramos também no Rio Branco, e hoje nós estamos no alto Rio Negro, chamado mais o Cabeça de Cachorro, região de Uopés, e Papuri, onde o nosso primeiro homem morreu, Duétero. Então a nossa história não é história de índio, não, é uma história verdadeira de um povo humano que chegou por aqui há muitos anos atrás. Por onde nós passamos, existem pegadas nos solos, nas pedras. Então, por exemplo, hoje é o tempo seco. Na boca do rio Uaupés existe um lugar que chama-se Itapinima. Em tucano chama-se Horipa. Hori são símbolos, significados. Por onde o nosso barco de transformação passou, realizou uma grande festa. E eles tiveram muitas mirações de ayahuasca, cada um registrou o que viram. Esses riscos estão por lá. São os nossos documentos antigos. Bem na pedra de Taraquá também tem um pé gigante, enorme, né? 1,70 m de comprimento do pé e um passo de 7 metros. Esse foi o camarada que mediu a metade do mundo, porque o nosso povo veio aqui para ficar metade do mundo e nós estamos lá. Essas ciências também nos fez conhecer mais informações que o mundo nos ensinou. Assim dominamos os conhecimentos sobre a botânica, ensinamos os nossos filhos, né? Aprendemos com nossos avós, nossos pais, todos os nomes dos insetos, das plantas, das histórias antigas, e nós somos preservadores dessas informações. Quando não tinha padre, quando não tinha, para bem dizer, a influência da colonização, o nosso mundo era mais saudável do que hoje. Era mais saudável, o que nós defendemos são coisas saudáveis de nossos antigos para os nossos filhos. Porque os homens que são muito bem letrados, muitos universitários, a gente tem que dar parabéns, sim. Mas, por outro lado, tem algumas pessoas que são muito individualistas, não sabem falar nossas línguas, não sabem nossas tradições, estão perdidos. A educação trazida pelos missionários, no caso do Rio Negro, na década de 60 ou na década de 40, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, chegaram os missionários salesianos, foragidos das guerras, trouxeram influências negativas e proibiram os nossos filhos, nossos pais, a aprender as línguas tradicionais, os ritos de iniciação, através dos seus colégios internos. Eles ensinaram a ler e escrever os índios do Rio Negro, que somos muitos. Nesse sentido, também quero agradecer aos salesianos que nos ensinaram a ler e escrever. Eu estudei com os salesianos, aprendi a ler e escrever para defender o meu povo. Eu não aprendi para ser subalterno, subjugado pelos meus professores. O que sempre defendemos foi uma conversa direta e construtiva. Mas só que esses missionários, à época, né, não aceitam nossas posições, nossas críticas. Eles não conhecem a nossa história, não comem a nossa comida, não casam
O padre não vi casado, hoje não sei se estão casados. Outros se casam, têm menos problemas. Trouxeram costumes estranhos. Trazem costumes estranhos e impõem leis estranhas que não estamos de acordo com os nossos antepassados, porque nós somos de conhecimentos antigos, de ordem patriarcal. Portanto, eu defendo aqui linhas antigas do meu povo. Nós somos Cumuã, que são os grandes curandeiros. Nós somos Yaiva, que são os grandes videntes. Essa formação que os padres missionários interferiram e nos proibiram, essa foi a ação católica. Meus antepassados, não sabendo falar português, apanharam dos comerciantes e dos padres. Mas em novembro de 80, em 27 de novembro, condenamos os salesianos pelos crimes de etnocídio no Tribunal Internacional que aconteceu em Roterdã. Aqui estou, que eu condenei os salesianos. Condenei o Estado brasileiro pela ditadura militar, que sempre são aliados, forçando os índios, uma palavra a integrar para não integrar, que na verdade nos batizam, troca de nomes, nos dão muitas informações a gosto deles, nos introduzem heróis deles, heróis bíblicos, heróis políticos, e nós não conhecemos eles. Nós temos heróis próprios, nós temos territórios próprios. A todas as terras indígenas que nós defendemos. Eu sou de Paricachoeira, eu venho de tradições milenares, de tradições poderosas, e nós defendemos sim a demarcação da terra, porque são as terras indígenas, são patrimônios da União, isto é, terra de todos os brasileiros. Nós defendemos a demarcação da terra à luz da Constituição brasileira. Foram os membros do Ministério da Defesa que demarcaram as terras indígenas. Não fomos nós, em sintonia, em consenso com as nossas comunidades. Também eu fui criador da FOIRNE, Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, justamente para chamar meus parentes que estávamos divididos como católicos e evangélicos. Tinham alguns parentes nossos evangélicos que sabiam ler ou decorar a Bíblia, que sabia de ponta a ponta a Bíblia de cor, mas não sabia escrever, nem fazer contas de aritmética. Isso nos deixou desse jeito. Hoje também existe interferência de certas pessoas, entre aspas, bondosas, que gostam de apoiar a questão indígena com bombom, com santinho, com faquinha, com espelho, ou então apresenta seus índiozinhos para o gringo ver, para as gringas verem, e nós não somos objetos papagaio das ONGs para sermos apresentados à opinião pública, e nós não dependemos da salvação das ONGs, e nós queremos a igualdade, o respeito no desenvolvimento e educação. Nós somos aqui nós somos cobradores das leis brasileiras. Então, quando o governante não está de acordo com os nossos interesses, nos deixa marginalizados, como você viu, Randy, com toda a sua equipe. Essa é a nossa realidade em mais de 850 comunidades espalhadas no Rio Negro. É daquele jeito, sem transporte, sem saúde, sem escola. Quando isso acontece no relatório, é tudo maravilha. O hino precisa. Você viu a situação de luz que eu levei de São Gabriel até no quilômetro 100? Exato. Os postes quebrados, o fio de luz no chão, e o pessoal do Instituto Chico Mendes fazendo festa em cima de nossa pobreza. Então tem muita gente, certas pessoas das igrejas, das ONGs, que utilizam os bestas indígenas para viver numa boa e nos deixa numa situação delicada, enfrentando garimpeiros, malária, todo tipo de atraso, e podam as nossas vozes, fecham as nossas bocas, né? E aqui, Jurandir, você está me fazendo totalmente contrário. Me dá a oportunidade
para eu falar para as instâncias nacional e internacional, essa é a voz que nós queremos, uma liberdade plena, buscar parceiros justos, rápidos, conscientes para a construção de um mundo melhor que sempre nós sonhamos. Sou brasileiro quanto Jurandir, sou pensador quanto os demais, eu fui uma das lideranças mais antigas, eu estou aqui, fui defensor da Constituição brasileira que hoje está aí, conheci muitos líderes indígenas, conheço, esses novos não conheço sim, mas são frutos de trabalho, de nossos pensamentos antigos. Estar aqui nesse centro de pesquisa de Dáquila, para mim é um sonho realizado. Sempre defendi o melhor para o nosso mundo. Nós precisamos de trazer essas pesquisas antigas, porque sem dúvida essa pedra que vocês nos deram hoje é um fruto maravilhoso do trabalho físico, espiritual. Eu sou ayahuasqueiro, eu sou rapazeiro. Quando nós tomamos ayahuasca, nós falamos com o Eterno Pai, com Jesus, com os anjos, com nossos antepassados, e por onde passamos, nós levamos a mensagem de paz. Eu quero estar junto com você, Jurandir, com essa dignidade. Não tenho vaidade, não somos vaidosos, não fomos treinados para roubar, não é assim não. Nós estamos aqui para construir um mundo melhor. Parabéns. Obrigado, obrigado. Muito bom, boa reflexão, muitas informações que clareiam a nossa mente, clareiam o conhecimento, né? Que ajuda realmente a ver a realidade como realmente é. Por isso, essa live, né, quase um programa, com o título, né, Voz das Etnias, justamente para falar mesmo, para trazer à tona aquilo que não conhecemos, que o mundo não sabe, que o Brasil não sabe, talvez até a própria liderança brasileira, os próprios políticos, os governos, talvez não saiba de tudo o que acontece, né? Então, estamos aqui realmente para trazer isso à tona e divulgar, não só aqui no Brasil, está sendo divulgado também em diversos países, né? Então, já ontem mesmo, hoje, nós recebemos até o agradecimento de algumas pessoas da Eslovênia, Estados Unidos, vários países da Europa, da América Latina aqui, Paraguai, Uruguai, Argentina e outros países mais, e também do outro lado do mundo, até de países asiáticos também. Então, assim, a live, o nosso canal está alcançando diversos países e temos parceiros lá. E estão muito gratos por vocês trazerem também o lado real da situação em que vocês vivem, né? Muitas coisas não sabíamos, foi surpresa, tivemos informações que chocaram, né, a população brasileira, chocaram o grupo, né? Então, por isso que nos dá mais força ainda a continuar. Nós não estamos aqui fazendo uma guerra contra o sistema, não. Nós queremos que o sistema realmente reconheça ou se ajuste de uma maneira que seja bom mutuamente para ambas as partes, e não só para eles, né? Então, isso é muito importante, e suas palavras aí trouxe à tona realmente essa clareza que faltava para que as pessoas tivessem um entendimento melhor do que realmente hoje sabemos como etnias. Só para complementar, né, doutor Jurandir, o meu sobrinho aqui, o cacique, ele tem uma proposta muito boa de escoar seus produtos via Georgetown. Eles têm estradas. Lá no Rio Negro nós não temos estrada, só tem rio. Nós sabemos onde que está a pedra quando o rio está seco. Lá nós não temos cidades grandes, como lá em Roraima e outros lugares. Então, cada região tem suas necessidades. Isso. Na nossa região, desde 1930, que não tem analfabetismo, no estado do Amazonas, o Rio Negro bate recorde de educação, deve ter mais de 5 mil índios de nível superior, isso é estilo antigo. E nós temos orgulho de estar aqui, né, de trazer essa mensagem, e nós queremos mais. Nós queremos educação de qualidade, não uma educação
que venha desinformar, desestruturar as nossas famílias. Por isso a minha presença aqui, falar para o mundo é importante. Não estou aqui para mendigar bombom, santinho. Não quero isso daqui, não. Eu estou aqui para exigir o respeito. O que eu quero é ajuda econômica para construir uma escola. Preciso de transporte fluvial para os meus parentes que saem lá da cabeceira do rio Tiquié, que chama-se Fronteira, gasta 3 ou 4 dias para chegar em São Gabriel. Tem outra comunidade que chama-se Melo Franco, onde está meu parente Luiz, onde tem pista de pouso, 1.500 metros, que não pousa avião. Apesar deste aeroporto ter sido construído pela Kumara, ele desce de barquinho até São Gabriel para receber benefício. Vem outro parente que vem lá de Querari para chegar até São Gabriel. Então é muito sacrifício. Difícil. Como diminuir a distância para estudar? Isso nós vamos ter que discutir, né, Urandir, com seus amigos. O que a gente quer é que nós possamos levar a nossa comunicação muito rápida através de comunicação digital. Nossos filhos que estão lá nas comunidades, no outro dia, estavam defendendo uma universidade digital para acompanhar o que diz a Unip. Eles querem uma universidade a longa distância, porque nossos filhos, não tendo apoio, não tendo dinheiro para comer, para pagar aluguel, para comprar outras coisas na cidade, desistem e voltam nas suas comunidades, ficam muito deprimidos, se entregam ao alcoolismo e muitos deles se suicidam. Estas coisas, os missionários e outros apoiadores de índio não veem no Rio Negro. Isso deve ser dito. Exatamente. O que é do padre é do padre, o que é dos militares é dos padres, e não temos nada. Isso deve ser dito. Nós fizemos muitas reclamações ao Estado brasileiro, fazendo pedido de agitar os hospitais, transporte e outros melhoramentos. Nós não fomos atendidos. Isso deve ser dito. Nós pensávamos que, sendo brasileiros, nós poderíamos ser bem recebidos pelos governantes, pelo Congresso Nacional, e até hoje nós fomos abandonados pelas autoridades brasileiras. Isso deve ser dito. Então, quando nós somos esquecidos pelo próprio Estado, aparecem as ONGs, aí vem mais outras enrolações. Estamos enrolados, enganados. E você não, meu irmão, você está nos salvando. Eu vou falar isso com muita dignidade. Eu sou desse jeito. Doe a quem doer. Nossa, obrigado pela confiança, né, pessoal. Pode ter certeza que o que dá para poder fazer, nós associados estamos conversando muito sobre isso aí, debatendo em uma hora que sobra um tempinho para lá e para cá, justamente em função disso, tá? É uma responsabilidade nossa e é uma questão de honra mesmo ajudar nessa mudança, nessa transição, né? Fazer essa diferença. Então, vocês podem contar conosco sim e vamos fazer chegar essas notícias, essas informações em todos os cantos do mundo, se é que tem canto, e vamos fazer com que todas as autoridades do mundo, não só brasileira, ouça, né, essa reivindicação, ouça, não reivindicação, essa realidade que vocês estão nos apresentando aqui, que foi passada para nós como uma ilusão, como uma fantasia, como que estava tudo bonitinho lá, tem dinheiro à beça, mesa farta, dinheiro no bolso e tal, e na realidade não é isso, né? Então é totalmente diferente. Então, obrigado pelas informações aí, e pode ter certeza que estamos unindo mais pessoas pelo Brasil afora, para que essa realidade mude, né? Que seja rápida, que não seja mais uma promessa, né? E apesar de não termos nenhum vínculo político de maneira alguma, nós temos amigos em todas as esferas, e esses amigos é que vão nos ajudar também a acelerar o processo, não dessa liberdade, mas dessa dignidade, desse direito, né? Que os povos originários têm, precisam, e já está na hora realmente de dar um basta em todas as coisas negativas que ocorreram, né? E que não ficamos sabendo que agora está vindo à tona. Por isso, esse quadro Voz das Etnias, que é para falar mesmo, para mostrar ao mundo o que realmente acontece.
Jurandir, eu fico muito emocionado estando aqui com vocês, né, com Dáquila. E o Brasil, você, brasileiro quanto eu, me deu essa oportunidade. Porque há mais de 30 anos, ninguém me deu voz. Porque eu falava a verdade. Eu fico maravilhado de estar aqui com o cacique novo, o Macuxi, que tem uma região rica, onde tem muito gado, onde dá muita produção. E a minha região, meu filho, só tem floresta, só tem guariba aí fazendo festa. Tá entendendo? Nós não temos tanta facilidade de fazer a roça. Então nós fazemos lá tudo à base de machado. Nós somos lavradores, eu sou lavrador, eu sei derrubar a árvore, eu sei plantar, como os nossos antepassados, mas isso vai ter que melhorar. Exatamente. Eu vou ter que buscar a economia com meus parentes, em vez de ficar dependendo da tecnologia lá dos Estados Unidos, da Europa. Aí eu vou chamar a Dáquila e vou dizer: quero que você me ensine a pesquisar o que está acontecendo. Não pode me tratar como coitadinho, não. Não somos coitados. Quem defende o meio ambiente aqui, aí, doutor Jurandir, somos nós. Exatamente. Nós temos lá 12 quartéis para dar segurança aos limites do Brasil. Somos brasileiros. Quem nos dá a força lá, que faz menos politicagem na nossa região, são as Forças Armadas. É o Comando Militar da Amazônia. Eu tenho que tirar chapéu. E nós vimos isso lá, nós acompanhamos essa questão. Quem o está, Exército, né? quem está carregando o Yanomami lascado hoje, em muitos lugares, em muitos tempos, foram as Forças Armadas. E não as ONGs, né? Na Amazônia. E não as ONGs. Quando necessário, em outros lugares. Exatamente. Tem muita gente com ciúme também, dizendo: por que não vai cuidar do Nordeste? É verdade. Eles precisam de nossa solidariedade. Respeitamos nossos irmãos antigos, que nos ensinaram a lutar. Respeitamos os índios aqui do Mato Grosso do Sul, que precisam da solução do Estado brasileiro para garantir seus territórios, devolver a paz a esses irmãos, desenvolver suas comunidades. E a nossa vinda aqui com meu parente aqui, sobrinhos, eu só quero lhe agradecer, meu filho. Agradecer a nossa geração nova, né? Exato. Eu estou com 70 anos, não tenho mais força como antigamente eu era, né, Fernanda? Agradecer a você, a Elisângela e outras pessoas que abriram portas para lhes conhecer. Mas eu sou liderança das lideranças verdadeiras da minha região. Eu converso com as autoridades que têm um poder político tradicional. Não temos mandato para ser chefe. Nossa vitalícia, assim funciona para nós. Nós somos da ordem dos primogênitos, politicamente. Quem sustenta a política, o meio ambiente lá, somos nós. Nós que defendemos o meio ambiente. Nós que defendemos as riquezas de nossos territórios. Água, riquezas minerais e toda a biodiversidade. Nós que prestamos serviço ao Estado brasileiro, ao mundo, de graça. Por isso, eles têm que nos apoiar. Aquilo que nós queremos. Nos projetos de transporte e de educação, Jurandir, por favor, não sei falar inglês e outras línguas. Pode dizer isso, eu quero falar com os empresários, não quero falar com pobre que nem eu. Quero resolver meu problema do meu povo. Exatamente. É isso aí mesmo, tá? E foi muito bom ter tocado nesse assunto aí das Forças Armadas, tá? Que ajudam vocês muito lá, protegem, né? E vocês fazem o mesmo em relação a eles aí. E interessante, gente, que estivemos lá em São Gabriel da Cachoeira por 2 vezes, e tanto lá em São Gabriel da Cachoeira quanto em Manaus, nós fomos procurados após a nossa 2-3 dias de estadia lá, por vários integrantes das Forças Armadas do Brasil, militares, tanto da Marinha, Exército, Aeronáutica, as 3 forças, e também pessoas que trabalham indiretamente junto com eles, assim,
na realidade, assim, pedindo uma certa ajuda também, gente. Então, assim, isso foi muito sério, nós ficamos muito preocupados, porque até um certo escalão, a coisa funciona de uma maneira, após um certo nível, de outra forma. Eles falam, Urandir, nós sabemos de tudo que acontece aqui, de certo, de errado, não podemos falar nada, vocês precisam ajudar esse pessoal. Eu ainda falei, mas como que Dáquila vai ajudar? Dáquila não tem nenhum poder político, que não é da nossa, né, no nosso foco, nosso objetivo. Dáquila não tem esse poder social assim, Dáquila não tem esse poder de nada. Dáquila é apenas um companheiro. Ele falou assim, mas o que vocês estão fazendo, divulgando, falando abertamente tudo, está nos ajudando, porque muitas coisas, muitos crimes já pararam de acontecer, muitas mortes deixaram de ocorrer, muitos roubos diminuíram, muitas questões em termos de tráfico de órgãos, de crianças sequestradas e tudo mais, diminuiu bastante a partir do movimento da Cidade Perdida Ratanabá, porque nossa presença, as equipes espalhadas em todas as partes do Brasil, acabou que agitando e marcando presença ali de pessoas estranhas em uma região que muitas coisas acontecem e que ninguém fazia nada, fazia vista grossa, né? Então nós não estamos aqui lá para atrapalhar ninguém. Nós estamos, né, em busca da verdade, de uma pesquisa que estamos há 30 anos, né, em cima dela, e acabamos percebendo outras coisas, conhecendo muitas pessoas maravilhosas, acabamos conhecendo outros setores e principalmente coisas que chocam o mundo, que chocam agora e que vai chocar mais ainda. Então, assim, a união do povo brasileiro, a união das três forças, a união, apesar de muitas polêmicas em relação às Forças Armadas, em relação a tudo, mas existem níveis, né? O nível A, B ou C, e no nível A e B, eles estão assim, com o grito na garganta para falar o que realmente está acontecendo no Brasil e fora do Brasil, com a interferência de forças de fora, de forças externas, de organizações, corporações, as ditas protetoras, né, da Amazônia, as ditas protetoras do meio ambiente e tudo mais. Então nós não viemos para entrar e comprar briga com ninguém, né? Mas, no entanto, gente, acabamos realmente encontrando tais situações e, assim, um pedido de ajuda, um pedido de parceria. Nós sempre buscamos parceria com todas as pessoas, procuramos um ajudar o outro, né? E não podíamos realmente fazer de conta que não está acontecendo nada. E estamos trazendo à tona. Nem sabemos das consequências que isso vai nos trazer, e tenho certeza que vai ser muito positivo, porque o povo, o mundo quer alguma coisa boa, o povo não quer injustiça, o povo não quer mentira. Ilusão nós estamos vivendo desde 1500, quando supostamente descobriram o Brasil, que já era descoberto, que vocês já estavam aqui antes da descoberta do Brasil, sabe, muito antes mesmo. Aí, de repente, né, tem toda essa história, né, para que na escola se aprende assim A, B ou C. Então, assim, muita coisa, acredito que já está mudando, vai mudar. E a nossa questão realmente é parcerias, né? E esse trabalho, com certeza, eu sei que tem algumas pessoas, como, né, como vocês mesmos disseram aqui, até mesmo nas aldeias, tem aquela pessoa que gosta de A, outro gosta de B e C, né? Isso é comum, na família também. Tem um irmão que gosta do o suco com açúcar, o outro sem açúcar, e assim vai. Então, mas o propósito é o mesmo, o objetivo é o mesmo, né? Então nós estamos aqui realmente para ajudar. Eu acredito que até esse trabalho aqui, já recebemos informações e muitos parabéns de pessoas dos setores governamentais, falando, parabéns, vocês estão acabando que ajudando o governo, ajudando a fiscalização geral, porque muitas coisas não sabíamos, como nós falamos no início. Quem sabe, talvez até os setores governamentais não sabem o que acontece nos bastidores a fundo, tá? Mas todo mundo suspeita e sabe que o dinheiro nunca chega nas mãos de vocês. Nunca chega. Essa é uma questão importante. Como você fala assim, né, com muita clareza, você parece que nem eu, acho que nós estamos com o meu pensamento. No caso do Rio Negro, quero dizer aqui, né, a vocês que estão assistindo, existem 12 quartéis que nós ajudamos a construir para servir as nossas famílias, nossos filhos. 70% dos militares que se encontram nos quartéis são índios. São meus netos, são meus sobrinhos, minhas netas. Isso não faz mal ao índio. Tem muitas pessoas que estão estudando em Manaus ou espalhadas pelo país
Isso não faz mal ao índio. E nós queremos mais, né? Como eu falei, isso não faz mal ao índio. Mas tem certas pessoas, para certas pessoas que não gostam do índio, o índio não precisa de luz, o índio não precisa de estudo, o índio está muito bem, que coisa nenhuma. Então, essas pessoas que querem nos manter no reduto, não serve para mim nem para os outros. O Brasil tem a sua família enorme. Uma das famílias é a nossa. Nós sempre aspiramos por um mundo melhor. Quando eu estou aqui nesse centro aqui, meu grande sonho é que um dia alguém da nossa região ou indígena venha trazer aqui contribuições para as grandes pesquisas, para o desenvolvimento do nosso país. Isso que nós pensamos. Lá no Rio Negro nós temos padres, pastores, pastoras e outros. Eles aprenderam com muito sacrifício, parabéns a eles. Do outro lado, nós existimos, que mantemos as tradições milenares. De vez em quando, dependendo do assunto, entra em choque conosco. Essas pessoas que defendem os conhecimentos estão de parabéns, mas que estes não expressam pelas tradições que nós conservamos. Por isso nós defendemos as tradições milenares. As lideranças tradicionais, nós não estamos aqui para dizer o que o partido quer, ou o que uma ONG quer. O que nós queremos de futuro é para nós ideal. Exatamente. Nós buscamos a liberdade. E você nos dá liberdade aqui, Urandi, com toda a sua equipe. Trouxe meus sobrinhos aqui. É a nova geração. Exato. E eles precisam de respeito, de amor. Senão eles vão ficar que nem eu. Eu passei fome, eu sei o que é fome, o que é ser humilhado. Tem muita gente que não gosta de índio. Eu já fui muitas vezes expulso das mesas da reunião da FUNAI, dizendo que eu não era liderança, quando na verdade sou liderança. Eu sou liderança de fato. Eu não sou liderança de certas pessoas que vivem nos escritórios, pedindo esmola para serem chefes, impostos. Não. Eu não sou assim, nós não somos assim, líderes criados pelas igrejas e pelas ONGs. Nós não. Nós batemos firme e nós estamos com vocês, falando a verdade. Doe a quem doe. Isso. É muito importante, né? Importantíssimo falar isso aí, porque existe sim um pré-conceito, né? A gente vê, a gente sente isso, a gente conversa com as pessoas, existe sim o preconceito contra o indígena por causa das informações desvirtuadas e erradas que chegam até nós através da grande mídia. Então eles fazem questão de alimentar isso aí justamente para manter também essa distância, né? Essa distância de todos nós. E nós, né, ao invés de nós nos unirmos, a gente continua cada vez mais distante. Então, assim, é para isso também que nós estamos aqui, para as pessoas entenderem, para nós entendermos, para todos entenderem, né? Porque para a gente, nós somos todos brasileiros, nós somos um. É tudo a mesma coisa, não existe diferença. Essa diferença é colocada lá fora, né? É colocada muitas vezes do exterior para cá, né? Muitos estrangeiros que falam isso de fora para dentro e muitas organizações, pessoas muito mal informadas que falam isso aqui também. E isso vai passando, né, pelas gerações. A divisão ela está em todos a sociedade, né? Indígena, em qualquer lugar, a divisão existe. Mas cabe a nós buscar esse conhecimento e entendimento para que a gente realmente consiga aí avançar juntos, porque a troca ela é necessária. Vocês têm uma riqueza gigantesca de conhecimento, de tradição, que é a nossa tradição também, é o nosso conhecimento que muitas vezes a gente não consegue acessar. A gente não tem noção de toda essa riqueza, né, que vocês têm aí, em vários setores, né? O pessoal já veio aqui, já falou da parte toda da medicina, tem uma parte de espiritualidade gigantesca, a parte aí do lidar, né, com a terra, com a natureza, desse equilíbrio todo, que hoje muitos de nós, né, nós procuramos e a gente às vezes não consegue encontrar em lugar algum. Então, essa troca mesmo, é isso que é muito necessário para todos nós, né?
Queria saber se o cacique Pedro tem, né, gostaria de falar alguma coisa. Temos perguntas aí do pessoal do auditório também. Eu só queria pegar o gancho. Falei que ele é relíquia, não é à toa que ele é relíquia da Amazônia brasileira. É o patrimônio da Amazônia brasileira. Não sei se é intencional ou não, uma parte da sociedade confundir a simplicidade com a ignorância dos povos indígenas. Porque, veja, todo o enfrentamento dos povos indígenas, principalmente das lideranças indígenas, ela não vem com ganância de algo. Ela vem no enfrentamento em busca, eu costumo dizer aqui, todo ser humano precisa de um nível de felicidade. Qualquer um de nós. Qualquer um busca sua felicidade. O que pode ser felicidade para mim não pode ser para outra pessoa. Então, em relação às lideranças indígenas, sempre buscam algum nível de felicidade para o seu povo. E nesse processo, nessa busca simples que a gente ouve aqui do cacique, a nossa relíquia da Amazônia, eu troquei seu nome, tá? A nossa relíquia da Amazônia. Então, por que ele fala que houve essa exclusão de uma parte? Porque se você olhar no retrovisor do tempo, você vai observar que todos aqueles que lutaram de forma justa e honesta em prol do seu povo nunca tiveram oportunidade. Eu sou exemplo vivo disso nesse mundo atual. Nós estivemos numa live, participei de uma live em 2019 com o governo passado, presidente passado, colocamos justamente essa realidade que nós, os povos indígenas, precisávamos. Quais eram os pontos? A nossa liberdade, a gente falou da liberdade de uma forma ampla, né? A questão do usufruto das nossas terras, de todas as formas, e após a live, eu acho que o senhor já passou por isso, sofri ameaças, porque eu estaria de comum acordo com o então presidente da República, entregando a Amazônia para a sociedade não indígena. Há uma distorção da pauta que a gente defende, que é para o mal. E a gente sabe, quem entrega a Amazônia brasileira não são os caciques. O que eu tenho na minha mente foi confirmado pelo homem que já luta há bastante tempo. Então, posso dizer que aqui eu não estou errado. Todo o processo de exclusão, todo o processo de colocar líderes que defendem o desenvolvimento e o progresso do seu povo é colocado como vilão. E os verdadeiros vilões se saem como os mocinhos. Então, nada mudou, cacique Álvaro. A mesma linhagem de pensamento que na época dele vinha, até hoje existe. Por que é que a gente não consegue alcançar o nosso objetivo? Digo aqui para os líderes que ontem participaram, que tiveram aqui nesse bate-papo, eu analiso o papel do Estado brasileiro da seguinte forma: eles chegaram aqui, ocuparam as terras, e a gente está brigando. Eu digo a gente, eu estou generalizando todo o povo que luta por um pedaço de território. É como se eu chegasse na sua casa, lhe expulsasse da sua casa, e eu lhe entregasse um pedacinho do quintal, e fizesse um barraco de lona para você morar. Então, o Estado brasileiro, ele tem uma dívida com a sociedade indígena, que deveria ser o inverso. Quem deveria dizer:
eu quero a minha terra de tantos a tantos, não era o Estado brasileiro que deveria dizer. Quem deveria dizer é o povo indígena, porque aqui já estavam. E aí vem essa questão de uma luta por um pedaço de chão, que há algumas décadas, certamente, vocês já estão batalhando. E quando vai no campo das políticas públicas, não é diferente. Não é diferente. O povo indígena, hoje, nesse momento, nessa atualidade, nós não temos. Vou citar um exemplo aqui. Diferentemente dos não indígenas, que possuem título de terra, que vão pegar um financiamento num órgão, numa instituição, para investir, para melhorar a sua vida, o indígena não pode chegar numa instituição que hoje no mundo capitalista dependemos de dinheiro. Eu não posso chegar com um título de terra e dar garantia para o banco, porque quem tem dinheiro é banco. Por isso mesmo que nós, de Roraima, nós defendemos a regulamentação da mineração. Por quê? Porque ele é uma fonte que a gente tem debaixo dos pés, que a gente poderia muito bem usufruir disso para melhorar a qualidade de vida do povo. Aí entra a questão da saúde, da educação. Nós teríamos essa liberdade para a gente fazer o que quiser, não ficar debaixo das regras, das leis do Estado brasileiro. Até porque, qual foi a liderança indígena que assinou a Constituição do Brasil? Quem foi que concordou com isso? Porque é muito fácil para o Estado brasileiro chegar na América, falo isso tempo de colonização, e simplesmente tirar um povo de suas terras naquela época. Eu tenho o entendimento que aí sim era terra dos povos primitivos. Porque, como é que era? Porque o índio, ele não tem fronteira. Ele não tem fronteira. Existe um respeito, ou sempre existe um respeito, às limitações de terra, mas não havia, como hoje, demarcado, homologado, terra de tantos hectares. Não há, hoje há limites, mas antes não havia limites. Então, o que no mínimo, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer, que é justamente cumprir com o seu papel. Hoje nós estamos participando desse bate-papo, colocando a situação nossa, do povo indígena brasileiro, e buscando uma forma, buscando uma saída, para que a gente possa sair dessa situação, que é a própria vivência do povo, como é a nossa vida, melhorar nossa alimentação, adquirir bens materiais, que hoje para nós não é luxo, mas é necessidade, mas o Estado brasileiro não vê assim. Eles criaram uma legislação para impedir o povo se desenvolver, que é justamente essa simplicidade de uma liderança. Por isso eu disse, é confundida com uma certa ignorância, ou seja, não, ele é da mata, ele continua na mata, ele está feliz por lá, é assim que ele vai viver. Mas eles falam pelos povos indígenas, e deveria ser ao contrário. É o povo que deveria dizer, eu estou feliz assim, ou não estou feliz assim. E aí a reclamação vem à tona, e muitas vezes a sua observação foi muito importante, quando diz assim, talvez o governo não sabe o que está acontecendo. E realmente, pode ser que não saiba, mas não sabe porque não quer. E muitas vezes faz vista grossa para a situação do povo indígena. Exatamente. É isso aí que deu para perceber. Tem um amigo nosso que fala, né, que a gente tem que buscar conhecimento, não é isso?
e não esperar o conhecimento chegar até nós. Exatamente, né? busquem conhecimento. Exato, então nós estamos todos juntos aqui, facilitando que as pessoas que queiram buscar conhecimento saibam também aonde buscar. Eu vou pedir, tem uma pergunta, a gente vai fazer aqui agora. Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns pelas informações que vocês estão trazendo para nós, expondo essa realidade que choca realmente, né, a todos nós. A minha pergunta é em relação ao desenvolvimento socioeconômico do seu povo, né? A pergunta é para o Saulo Tucano e também para o Pedro. Vocês sentem que existe algum movimento contrário por parte de instituições ou ONGs na tentativa de frear esse desenvolvimento que vocês tanto buscam, né? E mantê-los submissos ao sistema? E quais seriam essas instituições, se vocês pudessem falar? Obrigado. Quer começar? Quem vai primeiro? Bom, a situação, porque assim, a única coisa que nós avançamos na legislação foi a LDB na relação à educação, porque reconhece a educação como educação diferenciada, enfim, das qualidades da educação. Mas em outros campos, o que não... Porque, veja, cada povo tem sua especificidade. Uns querem avançar de uma forma, falando aqui economicamente, e nós, qual é o nosso objetivo, o Macuxi, da terra indígena Raposa Serra do Sol? Nós colocamos na nossa mentalidade que é preciso usufruir de uma forma racional as riquezas das terras que ocupamos. Isso refere ao quê? Produção de grãos em grande escala, haja vista que nós temos aí quase 2 milhões de terras, hectares de terras, isso falando só da Raposa Serra do Sol. Nós defendemos a regulamentação da mineração, que é justamente, teve uma liderança lá na Raposa Serra do Sol que diz o seguinte: o nosso banco é o que nós estamos pisando. Se o banco, uma instituição banco, não dá dinheiro para a gente investir na nossa terra, o nosso banco é o nosso chão. É daqui que poderemos estar tirando riquezas. Isso, estou dizendo aqui, não estou me referindo a um determinado minério ou mineral, né? Porque o solo é rico, né? E quem emperra isso? O maior problema que trava mesmo o desenvolvimento daquele grupo que quer desenvolver economicamente é o próprio Estado brasileiro, principalmente quando há ausência da legislação. Grande parte de autoridades judiciais, eles se baseiam no Estatuto do Índio, que é um estatuto bastante ultrapassado, que atendeu a realidade de um povo de algumas décadas atrás, década de 70, algo que não se utiliza mais ou não é mais proveitoso para os nossos dias. Então, se o Estado brasileiro, aqui incluo a questão do próprio Congresso Nacional, que legisla o país, se o Congresso brasileiro tivesse o interesse ou reconhecesse a dívida que o Estado brasileiro tem com a população indígena, atenderia a demanda de grande parte da sociedade indígena no que diz respeito à legislação que poderia se aplicar de forma atualizada para atender a demanda da população indígena, respeitando, é bom frisar isso, respeitando a especificidade de cada povo, porque não consigo entender por que é que um povo que não quer se desenvolver economicamente pode impedir outro grupo de se desenvolver. Então, existe aí algo que eu ainda não consigo engolir, mas, infelizmente, é o que acontece. É lógico que, dependendo de regiões do Brasil, cada povo ele tem, dentro de suas terras, os potenciais que ele pode utilizar, ou eles podem utilizar
para se manter economicamente, porque, doutor Ângelo, aqui para nós, e vocês que estão assistindo a live, quem é que não gosta de ganhar dinheiro? O índio também precisa ganhar dinheiro. Ainda mais hoje, dia de hoje. Dia de hoje. Mas eu costumo dizer que muitas vezes o índio não é considerado um ser humano. Para vocês terem uma ideia, aqui talvez pode ser engraçado, mas não é realidade. O índio, um exemplo disso, o índio não pode, é proibido ingerir bebida alcoólica. É proibido ingerir bebida alcoólica. Sério? Sério. É proibido. Não que eu queira ingerir bebida alcoólica, mas porque um tratamento nesse nível, e quando vai tratar de outras questões, que ocorreu, acho que 2, 3 anos atrás, não recordo o nome do vice-procurador da República, fez a seguinte declaração: o índio não pode ter acesso aos bens da sociedade não indígena, porque não faz parte da cultura dele. Foi uma declaração infeliz de uma autoridade da República, mas isso demonstra a concepção de uma parte do povo brasileiro. Então, e eu interpreto isso dizendo: isso significa que o índio não é gente. E é muito forte isso, é muito sério, e é até chocante, né? Assim, ter essa visão, e que realmente muitos têm, e que parte das lideranças promoveram até através de até mensagens subliminares para que realmente tivesse essa imagem, para que o mundo tenha essa imagem, né? Então, infelizmente, essas ideias preconcebidas foram espalhadas aí através de diversas mídias, justamente para que a população tenha essa visão de vocês. Realmente eu já ouvi pessoas das lideranças sociais falando exatamente isso aí, né? E realmente que essa pessoa que foi citada assim, o seu cargo, né, justamente falou isso aí de uma maneira muito infeliz, né, e ignorante até, porque alguém que ocupa um cargo que fala algo dessa forma, com essa intensidade negativa, vamos dizer assim, são pessoas que ou está sendo paga para isso, ou é ignorante de fato, né, porque não se pode falar isso aí. Todos nós somos brasileiros, ou melhor, todo ser humano tem o mesmo DNA, o que difere se é a cor, se é o cabelo, se é A, B ou C, mas todos nós, o DNA é o mesmo, e quando morrer todo mundo vai para o mesmo lugar, né? Eu não quero morrer, então, mas é uma tremenda de uma ignorância, de uma arrogância fenomenal falar essas questões totalmente assim, sem nexo, né? E sem lógica. Nós, população indígena, fala aqui, mais uma vez, é importante frisar, fala aqui de uma sociedade que eu conheço, que faço parte. Para vocês terem uma ideia, na época da demarcação e homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol, fomos um grupo que defendíamos uma demarcação, não éramos contra a demarcação, mas éramos a favor que houvesse critérios para demarcação, porque simplesmente se tornou um local onde os índios vivem, mas sem expectativa de vida. O que nós defendíamos na época? Para vocês terem uma ideia, quando os rizicultores foram tirados da terra indígena, a participação da produção de arroz era de 6%. 6%. Do PIB do Estado. Um pouco mais de 50 milhões de reais por ano. O que nós queríamos? Nós queríamos que, se estava sendo retirado os rizicultores, que nós, indígenas, pudéssemos continuar produzindo, porque nós precisamos nos inserir na economia do nosso Estado, no desenvolvimento econômico do nosso Estado e, por que não, do Brasil.
Infelizmente, não é a visão do Estado brasileiro. O índio é visto como um indivíduo que não tem a capacidade de produzir, e aí vem um velho termo conhecido: o índio é preguiçoso. Vem esse termo que eu acho que isso acontece em todo o Brasil em relação à população indígena. A questão é: quem deu a oportunidade para o índio produzir? O Estado brasileiro? Não. Grande parte dos produtores indígenas começaram com sua iniciativa própria, até chegar onde chegaram. Então, o Estado brasileiro, como eu já disse, ela tem essa dívida. Ela deveria reconhecer que ela se apropriou das terras, e como o povo evoluiu, o povo indígena evoluiu junto com a sociedade envolvente, nada mais justo que oportunizar o grupo, a sociedade indígena, que queira se desenvolver, respeitando aqueles que não querem viver naquela vida que leva. Nada contra esse tipo de grupo da sociedade, porque cada um tem direito de fazer o que quiser, o que não quiser fazer não é obrigado, mas o Estado brasileiro poderia tratar realmente os indígenas conforme a sua especificidade. No geral, quem invadiu a serra foi o Estado brasileiro, né? E não o contrário. O que haveria de ocorrer era a reintegração de postos para os índios, e não o contrário, como acontece, né? E demarcando o território, respeitando direitinho, dando condições de sobrevivência, assim, nada mais justo. E só para finalizar, assim, com a sua resposta, uma observação aqui, conversando nos bastidores de algumas pesquisas aí, vocês estão em cima, né, tanto a etnia tucano, quanto Raposa Serra do Sol, lá nas regiões lá, está em cima da maior riqueza do mundo, que é a maior jazida de nióbio no subsolo do mundo, né? A etnia dos tucanos. A gente quer dizer, imagina tokenizando isso aí sem ter que mexer um palmo do solo. Imagina, olha a riqueza infinita, tá? E, por outro lado, a maior jazida de nióbio a céu aberto também, pelas informações. Agora, imagina as duas riquezas superpotentes, só isso aí sustentaria o mundo, só isso, porque o nióbio, né, já se sabe o seu valor. E agora, viver nessas dificuldades assim, sem poder nem olhar para o nióbio, nem olhar, mas empresas estrangeiras podem chegar aqui e levar o que quiser, não tem licenciamento, não tem fiscalização, não tem nada, mas os brasileiros, os povos originários, não podem fazer nada, né? Então, são observações. Isso aqui é o quadro A Voz das Etnias. Então, nós estamos jogando aberto aí para que a população saiba realmente o que está acontecendo, né? E se tiver algum equívoco da nossa parte aqui, com certeza as pessoas vão na live, nas mensagens, falar: vocês erraram em A, B ou C, não é bem assim, ou então alguém vai nos corrigir. Mas até agora, o que nós estamos vendo aí é a mais pura realidade. Então, é interessante porque, assim, né, não pode falar, parece que é uma palavra proibida, né? A gente não pode falar de mineração. A gente fala de mineração, o pessoal já olha e fala: nossa, não, mas mineração e tal. Pecado. É interessante, né, vocês falarem sobre isso, né, que tem a mineração. Nós sabemos que as terras indígenas, elas são riquíssimas. Parece que lá fora não tem problema, né? Lá fora eles podem vir aqui realmente fazer mineração do jeito que eles querem, fazer tudo o que eles querem, mas aqui dentro não. A gente meio que é educado a já olhar e falar assim: não, mineração vai acabar com a terra, vai acabar com os recursos, vai acabar com tudo. Inclusive a gente tem a questão dos Yanomamis, que eles estão batendo muito nessa tecla, e a gente, né, já falando com o pessoal de casa, nós temos também um representante, cacique Yanomami, que vai falar com a gente aí nos próximos dias e falar um pouco dessa questão. Mas assim, os Yanomamis, né, o que pegou muito, que o pessoal falou: não, os garimpeiros, eles estão lá, estão acabando com a terra, por isso que eles estão passando fome, e colocaram realmente assim uma imagem, a pior imagem possível, né, para assim fazer mais um quadro aí de: não, mineração não pode, mineração é errado, enquanto a gente vê as grandes corporações internacionais chegando aqui, tirando tudo. Ocorre absurdo. Eu vou relatar aqui duas situações. Uma das nossas lideranças, falecido hoje,
ele morava de uma aldeia às margens da BR-174, sentido Venezuela. Ele morava próximo a mais ou menos uns 6 quilômetros próximo do rio. Isso foi há algum tempo atrás, acho que uns 10 anos atrás. E ele tinha um carrinho, uma caminhoneta, e ele, como ele estava construindo a casa dele, foi pegar areia no rio. Tudo bem, pegou areia e na volta deu azar de cruzar com a viatura do IBAMA. Aí foi parado e ele se identificou, ó, eu sou liderança, e, bom, se identificou por lá e disse, não, mas você não tem autorização para pegar areia. Eu disse, não, mas não vou comercializar areia, vou fazer a minha casa. Resumo, ele foi multado, teve um processo, porque estava pegando areia sem autorização dos órgãos competentes. Uma outra situação, também com uma liderança, ele havia caçado tatu, e para preparar o tatu, alguém fez o vídeo dele preparando o tatu. Então, órgãos também ambientais fiscais foram lá, e ele foi processado. Ou seja, o próprio indígena não pode sequer fazer absolutamente na sua terra, diga-se de passagem, na sua terra. A questão dos Yanomamis é igual. Não haverá nenhuma possibilidade de Yanomamis fazer absolutamente nada na terra deles. Com o fechamento do garimpo, qual é a alternativa para os Yanomamis? Nenhuma. Zero. Por quê? Porque há esse entendimento de que a felicidade do grupo ali se resume ou se restringe à floresta. Ali estão felizes para sempre. Esse é o entendimento do Estado brasileiro, que a gente sabe que não é, porque nenhum agente do Estado brasileiro perguntou do Yanomami se está feliz. Que eu já recebi vídeos onde crianças Yanomamis, que o cacique dirá com mais propriedade, mas eu estou narrando isso porque recebi vídeos feitos por garimpeiros, que crianças com as pulgas, não sei como que vocês conhecem aqui, pulgas no ânus da criança, pulgas em todo o pé da criança, e a criança chorando de dor. Sim. Isso é uma realidade que a imprensa de esquerda não mostra. Está brincando, isso aí é muito sério. É muito sério. É algo que a sociedade brasileira não conhece, o que acontece com pessoas. Eu não vou dizer aqui Yanomami, porque é como se fossem totalmente primitivos. Na minha concepção, são pessoas. E nenhuma pessoa, nesse progresso que nós temos no país, deveria passar pelo que passam os Yanomamis. Agora, são grupos que passam por situações, mas também a imprensa não mostra que tem outros Yanomamis já desenvolvidos, que não têm a desnutrição, que não estão no estado de alta vulnerabilidade. A imprensa não mostra. Aliás, a questão indígena foi muito politizada, né? Exatamente, é o que deu para perceber, né? Com certeza. Bom, temos então, vamos fazer a última pergunta. O seu Álvaro quer falar alguma coisa antes? Não, tem certas coisas dentro do nosso entendimento que devem ser observados e respeitados. O que o Macuxi está colocando é da posição dele. A minha é outra. Isto é, a gente tem que respeitar de acordo com os interesses de desenvolvimento de cada região. Isso deve ser dito. Na nossa região, Urandi, né, a todos que estão assistindo, não é uma região que tenha vocação para soja. Não tem.
só floresta. Nossas roças, nós fazemos com facões, com terçados, tudo vai no ombro, tudo na cesta, né? Lá essa é a nossa situação. Observando aqui do líder Makushi, ele tem usado tratores, ele defende uma grande escala de produção para a economia, que nós precisamos também. Todos precisam de grana, como ele disse, né? Eu também quero. Mas eu tenho observado ao longo de mais de 40 anos, visitando alguns amigos, gabinetes no Congresso Nacional, toda vez que a gente chega lá, eles têm medo da gente. A primeira coisa que eles dizem é: não tem dinheiro. Não estou tratando de dinheiro. Nunca tem dinheiro. Quando você vai na FUNAI, também não tem dinheiro. Isso é ruim. Semanas atrás, eu estava conversando com meu parente, ele dizia que o avião da FUNASA estava transportando cachaça de agentes de saúde, de militares. Eu pensei, para isso serve. E para transportar os doentes, então está levando mais cachaça. Tem esses deslizes pequenos que acontecem nas instituições do governo. Isso é muito ruim. Tem pessoas recebendo auxílios do Estado, pessoas que de classe média que não deveriam. Eu sou um deles que não recebi nada. Como eu, não recebi nem um centavo do governo, do auxílio, não recebo. Como eu, existem muitos espalhados pelo Rio Negro, pelo Brasil. Então isso ninguém está verificando. Meus filhos têm direito a estudar, sim, a faculdade, mas meus filhos não estudam porque não têm condições. Eu não sou funcionário público, não tenho salário, então nós estamos limitados. Tem leis externas, como o meu parente está dizendo. Por exemplo, uma portaria do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, disse que no quilômetro 40 eles iam edificar uma porteira para controlar o trânsito na estrada, evitando a entrada de caçadores e garimpeiros. E isso só funciona no papel. Até agora é nada. Na estrada BR-307, eu e meu grupo temos defendido com unhas e dentes porque nós somos usuários daquela estrada. Mas tem certas pessoas achando ruim que o índio não precisa da estrada BR-307 porque nós temos que descer pelo rio, descer pelo Calbori, subir pelo Rio Negro e fazer de acordo com nossos antepassados, remados semanas e dias, o que não é agradável. Tem muita gente que, falando de ecologia, sai do Rio de Janeiro, sai de São Paulo, ou vai para outras partes do mundo de avião e volta no dia seguinte, e nós não podemos. Existe muito dinheiro em nome do meio ambiente, em nome de índio. Tem muita gente falando pelos índios que, de maneira acadêmica, mentirosa, agradável. Isso é ofensivo para o nosso lado. Então, isso nós temos que combater. Combater de maneira prática. Eu acho que nós temos o Fundo Amazônia, tem mais de $1 bilhão, que deve servir para reflorestar a Amazônia e outras partes. Ou então, fazer grandes operações contra garimpeiros, madeireiros, gastar dinheiro nas diárias, ótimo. E tem dito também, não, com isso aqui nós vamos ajudar os Yanomami, tudo bem, ótimo. Mas no meio de todas essas falácias, nós ficamos esquecidos. Eu, principalmente, sempre fui esquecido, os demais foram esquecidos. Então, defender a Amazônia, defender a questão indígena, é uma vocação, no meu caso. Quem defende a Amazônia corre risco. Nós somos ofendidos pelos agentes do Estado, pelos madeireiros, pelos garimpeiros. É uma vida desgraçada. Mas isso não me amedronta, não.
não me amedronta. A lei brasileira, ela deve ser praticada. Quando não há demarcação da terra, surgem consequências gravíssimas para as populações indígenas vulneráveis, no caso do Vale do Rio Javari, no caso dos Yanomamis e outras partes do Brasil. E isso nós devemos ter compromisso à ética. A obrigação do Estado brasileiro é para sanar esses problemas. E minha obrigação e de outros líderes é fazer pressão em cima das autoridades brasileiras. Eu sou um deles. E a posição dos nossos parentes aqui de Roraima e de outros também deve ser respeitada, porque eles estão em outra velocidade. No caso lá do Rio Negro, nós temos funcionários públicos, professores e militares, e eles não cabem mais no bolso da FUNAI, no bolso das ONGs. Eles pensam diferente. Eu também penso diferente, mas não tenho nem um centavo. Eu sou ambientalista, sim, ambientalista zero. Eu não ganho pelo que eu sou, não. O que eu faço é organizar as autoridades tribais para fazer grandes festas solenes, educar os nossos filhos a pensar como os nossos antepassados, manter a ética, defender o território, respeitar os nossos parentes. Nós somos dessa linhagem. Assim nós chamamos a atenção de pesquisadores que vêm nos tratar como cobaia. Pesquisam, sacam nossas inteligências e roubam, nos deixa numa miséria. Eu sou contra, nós somos contra. Nós, também lá no Rio Negro, não fugimos da área de garimpo. É claro que é polêmico. Tivemos confusões na Serra do Traíra na década de 70, confusão até com o Exército Brasileiro, morte de índios e garimpeiros na floresta. Muitos parentes meus de Paricachuira estiveram no Comando Militar da Amazônia, ou mesmo no Palácio do Planalto, para evacuar os garimpeiros colombianos que estão presentes até hoje. E não fomos atendidos. Nós vimos que existe o alto índice de contrabando de minérios no Rio Negro. Avisamos as autoridades brasileiras. Houve uma operação da Polícia Federal. As apreensões feitas, depósitos nas polícias federais, evaporaram os minérios. O que aconteceu com aquelas toneladas que foram apreendidas? Então, onde está a verdade? Tem muito malandro dentro do governo. Isso deve ser dito. Então, me proibir e fazer errado também não está certo. Então, essa política de tratar de ambientalismo, defender as minhoquinhas, as formiguinhas, os guaribas, os curupira, é uma grande alegoria, uma teoria de ambientalista, quando, na verdade, nos deixa numa situação delicada, sem transporte, sem saúde, sem educação. É isso que nós estamos defendendo aqui. Exatamente isso. Gastar dinheiro despoluindo o rio Tietê, Baía de Guanabara, é o dinheiro perdido, dinheiro nacional e internacional perdido. Promover grandes encontros internacionais que tratam do meio ambiente para fazer politicagem, discursos bonitos, manipular a opinião pública e nos deixar numa situação, isso é ridículo. Alguém pensar que vai cuidar da Amazônia é bom, mas é ridículo. A responsabilidade é a nossa. Nós, brasileiros, temos que buscar a solução dentro de nossa casa. Por isso que estou aqui, Urandi. Acho que nós temos que cobrar dos maus brasileiros que também gostam de invadir a área indígena. Entra lá para devastar dia e noite a Amazônia. Essa turma tem que estar na cadeia, sim, Urandi. Para sempre, tem que mofar. Muita gente não tem mais medo de ir na cadeia, porque lá tem televisão, tem mordomia,
tem auxílio salário e eu não tenho. Porra, tá demais, Está entupido. Está entupido Muita a gente cadeia. roubando para ir preso. Então, isso aqui nós temos salário, que entender. Comida, Então, por isso, né, eu creio que aqui... Visita não íntima. estou lhe ofendendo, não, mas pelo menos essa também tem que ser a nossa capacidade de dialogar entre as lideranças, né, que nós temos que ter essa responsabilidade de ajudar aqueles que morrem bicho de pé, como ele está dizendo. Exatamente. Tem aquele que morre de analfabetismo, que ele está dizendo. E parar com essa imagem de que o Álvaro Tucano e outros que são coitadinhos. Sou coitadinho não, Randir. Sou uma liderança tradicional mais antiga, mais atuante. E eu mereço respeito. Eu quero estar a seu lado. Quem está defendendo aqui o povo brasileiro sou eu. Há muito tempo. A custo zero, Randir. Parabéns para nós, né? Parabéns para vocês. Por esse motivo, é o quadro A Voz das Etnias, né? Para falar tudo que tem que falar, mostrar para nós, né? Do outro lado aí, que assim separaram, né? Assim as sociedades nos separaram, justamente para que não tivéssemos conhecimento, acesso à verdade. E a verdade agora está vindo à tona, né? Então, tudo, todos os fatos, tudo que é real, tudo é verdadeiro. E de onde? Da boca de vocês, que são os verdadeiros detentores dessas informações. E não de uma fachada que passa um retrato totalmente diferente do que conhecemos. Muito obrigado por vocês realmente estar passando essas informações para nós. E, com certeza, o povo brasileiro e o mundo vai agradecer muito por essas informações valiosas que até então estavam embaixo do tapete. Isso aí. Bom, queria pedir as considerações finais aí. A gente já está chegando, não é? O horário é avançado. Mas vamos fazer mais lives sobre esse assunto. Sim, não vai parar aqui, com não. certeza, Essa com é uma certeza. parte. Não, aqui foi só o começo, assim, né? Começo. É só a entrada para a gente depois apimentar bem mais aí esse cardápio. Bom, eu quero fazer as minhas considerações finais, dizendo que parabenizar o senhor Randir. Acredito que é um homem que está à frente do seu tempo, que está prestando um serviço relevante para a sociedade indígena, mas também para a sociedade não indígena, por dar oportunidade aos líderes indígenas esclarecer aquilo que muitas vezes a imprensa tradicional acoberta, coloca todas as informações verdadeiras debaixo do tapete, que é para ninguém ficar sabendo. Então, a nossa saída quanto os povos de Roraima, acredito que grande parte das lideranças que por aqui passaram, que ainda vão passar, tem o entendimento de que daquela pesquisa será ou é uma porta importante para que a gente possa, de fato, dar um salto para o futuro. Um futuro esse, moderno, um futuro recheado de progresso e, mais do que isso, da dignidade para o povo indígena, o que o Estado brasileiro não conseguiu dar e dificilmente, com essa política, com esse sistema tão brutal, vai conseguir dar para a sociedade dos povos indígenas. Então, fica aqui o meu agradecimento em nome das lideranças da Sociedade de Defesa dos Índios Unidos de Roraima, SODIU, que é uma importante organização indígena que defende essa pauta de modernidade, progresso, desenvolvimento para o povo indígena. Então fica aqui o meu abraço, o meu agradecimento em nome das lideranças, e tive a felicidade de estar presidindo a organização de 2010 a 2015. Dei a minha contribuição como liderança indígena para que a gente pudesse buscar uma consolidação das políticas e das pautas que a gente defende. Então, vejo aqui, tenho a esperança de que daqui podemos semear e amadurecer a ideia para que se possa fazer algo pela sociedade indígena. E tenho certeza
que essa fundação, essa associação poderá ser um grande parceiro rumo ao desenvolvimento e à modernização da população indígena. Vale ressaltar, aqueles que querem se desenvolver economicamente, respeitando a especificidade de cada povo, de cada líder, o entendimento, o posicionamento defendido por eles. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Seu Álvaro. Então, Álvaro, né, agradecer ao meu sobrinho aqui, que é muito bom. É muito bom ouvir colocações firmes, talvez confusas para os conservadores, colonizadores e outros que gostam de falar pelos índios, mas ele merece meu respeito. Todos que falam e defendem o desenvolvimento, nós merecemos respeito. De fato, lá no Rio Negro nós somos muitos. Todos os municípios do Rio Negro, Barcelos, Santa Isabel, mesmo Manaus, ali é nosso território antigo. Hoje, com nomes diferentes, preservar aquilo exige uma dinâmica política de lideranças tradicionais. Manter os conhecimentos tradicionais não quer dizer que é o índio menos inteligente. Como eu disse no começo, o grande Espírito nos deu inteligência para cuidar do planeta Terra. Tenho dito para meus filhos, para meus sobrinhos, vamos preservar a floresta, sim, mas usar a alta tecnologia para poder tirar dela para sustento econômico. Pode ser plantas medicinais e outras coisas. Abrir novos campos de pesquisa para nossos filhos e seus aliados. Nós queremos ter, sim, autonomia no futuro. Se o Urandi e outros nos apoiarem com seus braços, conhecimentos diferentes, nós queremos fazer, sim, parte da equipe de pesquisadores de Dáquila. Defender os antigos moradores dessa terra e suas opiniões, que é do Ratanabá. Nossos primeiros antigos homens passaram por aqui. Eu sou descendente desses homens valorosos que nos deram muitas histórias diferentes. Eu sou ayahuasqueiro. E Capinema Pia Kawa Capinema Pia Kawa Capinema Pia Kawa Yokori Capinema Pia Kawa 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 Deyo Waya Nobari Diveyo Marikayo Wa Yokori Eya 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 Yama. Isso chama-se Capistão Jurandir.
línguas antigas, expressões antigas, são as maiores riquezas que o homem pode preservar. É isso que estamos fazendo. Você, né? A sua equipe se comunica com os espíritos do Ratanabá, com os nossos antepassados. Nós, quando tomamos a ayahuasca, nós nos conectamos com o grande espírito, com seus anjos, com os nossos antepassados. Essa ciência que você faz, você revela tudo isso para nós. Quero parabenizar a você, meu filho, meu irmão, a toda a sua equipe, a Fernanda, a Elisângela e outras tantas mulheres que estão ao seu redor, têm a plena capacidade e elas, as minhas filhas, precisam de respeito e segurança, não somente porque hoje é dia da mulher, mas para sempre a mulher precisa de respeito, de amor por nós, e vamos defender a mulher indígena e a mulher branca, a mulher negra, a mãe que nós precisamos. Futuras mães serão minhas filhas, minhas netas. Parabéns, Dia da Mulher. Parabéns, Dáquila. Uhul! Muito bom, muito obrigado mesmo pelo esclarecimento. Quer falar alguma coisa antes? Não, eu queria agradecer, né, em nome aí de todas as mulheres do mundo, né, gente, do universo, de todas aí, né, é uma alegria muito grande, né, ter todas essas considerações aqui, tudo que foi falado, e só agradecimento mesmo, a gente está mega feliz, todas mega honradas, e só isso aí, presidente. Então, antes da palavra final sua, né, eu também agradeço muito, né, pelo Dia dos Homens, né, também. Não, mas que as mulheres realmente tragam mais luz para a humanidade, que todas elas precisam, e as mulheres têm luz de sobra, muito mais do que nós homens, né, para passar o conhecimento adiante, né? E que o seu vasto conhecimento, experiência aí desses 70 e tantos anos, né, de vividos aí, mais milhões de anos que virão, tá? Que seja eterno, e suas palavras sábias, seu mega conhecimento em relação a tudo que foi falado aí. Nem falamos dos projetos, mas vamos ter mais lives para falar sobre isso aí tudo, né? Sobre a ayahuasca nós temos muita conversa para falar, andei estudando principalmente o princípio ativo da planta, das raízes, justamente para conversarmos, para falar um tema específico sobre essa planta, né, que as pessoas utilizam como, às vezes assim, como alucinógeno, e não é. Então, nas medidas certas, traz algo muito superior, principalmente em relação à saúde e ao desenvolvimento da nossa glândula pineal, que nos faz assim, enxergar campos que nossos olhos normais não conseguem ver, tá? Então, temos muito para conversar sobre isso aí, e agradeço também a Elisângela, o Roger, todas as pessoas, o Rafael Hungria, que também foi responsável por esse elo aí, através dele cheguei na Elisângela, no Roger, cacique Álvaro Tucano, né, cacique Pedro e todos os outros caciques e lideranças que aqui estão. Ontem nós falamos com o cacique Jorginho, que é daqui de Mato Grosso do Sul, tá, que também nos clareou muitas coisas, informações diversas, e os próximos caciques e lideranças que teremos daqui a pouco e amanhã, realmente vai abrilhantar cada vez mais aí nosso conhecimento, a troca de informação e uma nova visão da realidade que a Voz das Etnias está trazendo ao Brasil e ao mundo, tá? Parabéns, muito obrigado da minha parte aí, e pessoal que está assistindo a live, um abração, e vamos propagar, passar esse conhecimento, essas informações para o mundo, né? No máximo que for possível. Isso aí, gente. Então, terminando mais uma Voz das Etnias, já viram que a gente foi partir em busca de Ratanabá, mas a gente está revelando coisas muito, né, além de Ratanabá, e a gente vai fazer isso tudo juntos aí, com certeza. A gente até a próxima aí, continue acompanhando os nossos canais, nossas mídias, porque tem mais Voz das Etnias esses dias aí. Tchau, tchau, boa noite.